Câmara Ligada está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre como os jovens se alimentam. No bloco anterior, nós falamos sobre hábitos alimentares. E tem muita gente mudando seus hábitos para viver com uma consciência mais leve. Vamos ver a reportagem. Eu me considero vegetariana, como arroz, grão, feijão, leguminosas, muitas verduras. Foi uma reeducação alimentar. No início eu substituí muito por carboidratos, comendo muita massa. Eu comia muita pizza de queijo, comia muito macarrão, porque coincidiu com a época de eu sair de casa. Eu sou vegana, né? Que é uma pessoa que não consome nada de origem animal. Carne, leites, ovos, mel, lã. Tento consumir o mínimo possível de produtos que testam em animais ou produtos que tenham passado por algum processamento que inclua sofrimento humano ou animal, né? Considerando também humano. Então, empresas que não consideram os direitos trabalhistas ou empresas que agridem o meio ambiente. Não é só uma questão de não comer carne, é uma questão de tentar consumir de uma forma mais ética. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A priori foi mais pela questão animal, de acreditar que os animais têm sentimentos, sentem dores, aí eu passei a tirar qualquer tipo de carne animal do meu prato. Self-service geralmente dá para comer sempre, né? Que a gente monta o próprio prato e dá para colocar várias saladas, várias batata, mandioca, às vezes macarrão. Dependendo do lugar, às vezes tem uma soja ou alguma torta de legumes, o que é raro. É porque a gente sempre é esquecido, assim, vai montar uma festa. Aí sempre as pessoas pensam em coisas com presunto, em coisas com carne ou com queijo. Então já limita muito a alimentação para quem é vegan, por exemplo. É difícil achar opções, assim, um salgado ou um lanche mesmo, assim, pro dia a dia, né? Mas eu sempre ando com muita fruta dentro da mochila. Se olhar agora, tem uva, maçã, laranja, banana, tangerina e biscoitos. Uma pessoa vegetariana que tem a dieta variada provavelmente tem um risco bem menor de ter deficiências de micronutrientes do que uma pessoa que come carne, mas que não come salada ou não come fruta, que todo dia come só arroz, feijão e carne. Se a gente faz um almoço de família hoje, ele é muito diferente de um almoço de família há alguns anos atrás. Ele não tem só carne, ele tem carne também, porque muita gente come. Mas ele tem uma variedade de verduras, uma variedade de frutas, uma variedade de outras cores, não é só aquela mesmice. Com cuidado, dá pra manter uma dieta bem saudável mesmo. Cristina, o que um jovem vegetariano tem que prestar mais atenção na hora de compor o seu prato? Quais são os nutrientes que não podem faltar? Olha, o prato ele deve ser o mais variado possível e deve-se buscar as várias fontes necessárias e imprescindíveis de alimentação. Fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, nesse caso de origem vegetal. Agora, eu até gostaria de ouvir mais a Isis, na opinião dela, porque a gente sabe que, principalmente em populações especiais, criança, adolescente, grávida, etc., a proteína de origem animal se faz necessária. Então, fica faltando alguma coisa no prato de um adolescente, criança, adolescente, que se propõe a ser vegetariano, assim, muito, muito decidido, né? Muito firme. Mas eu quero ouvir a opinião da Isis também. A principal questão da dieta vegetariana é a vitamina B12, né? Que fica faltando para os vegetarianos, porque essa vitamina é uma vitamina de origem exclusivamente animal. Então, quem é vegetariano precisa estar tomando suplementação de vitamina B12. Mas, tirando isso, quem é adolescente e faz essa escolha, é completamente possível adequar, se prestar bem atenção na alimentação, se fizer o esforço de estar sempre levando os lanches e optando pelas melhores refeições. Nós temos a soja, temos a chia, que é uma semente proteica, que hoje está bem na mídia, e temos algumas leguminosas também, como feijão, que tem muita proteína. Tem uma pergunta para você, me parece. Quem é que está com o microfone? Oi, meu nome é Raj e eu queria perguntar para a nutricionista, por existirem diversas opiniões dos nutricionistas e cada um ter um tipo de opinião sobre o tipo de alimentação que uma pessoa que segue, uma pessoa que é vegetariana, ela tem um tipo de alimentação, e a pessoa que come carne, ela tem outro. E nunca tem uma regra certa para seguir esse tipo de alimentação. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, na alimentação tem várias regras, né? Realmente não tem uma regra certa, porque cada pessoa possui uma individualidade bioquímica.
cada pessoa é uma pessoa. Então, existe um tipo de alimentação que vai favorecer a pessoa. Para alguns, carne pode fazer muito mais mal do que para outros. A pessoa precisa fazer um exercício de se conhecer melhor, fazer todos os exames necessários e ver o que ela tem predisposição genética a estar consumindo ou não, que vai favorecer a sua saúde. Quem está com o microfone? Eu sou a Verônica e, assim, eu me alimento bem e tal, eu gosto muito de fruta, muito de verdura, só que eu tenho um probleminha com doce. E aí eu queria saber se, tipo assim, principalmente adoçar coisas. Tem algum problema se eu usar, tipo, é mais indicado eu usar açúcar, por exemplo, açúcar mascavo ou adoçante? Porque falam que é muito químico e tal. E eu queria saber qual que é melhor. Quer responder, deputado? Não, eu acho que era É melhor. deputado médico, tá, gente? É melhor. A sucralose é considerado hoje um adoçante menos problemático, mas eu preferia que a nossa nutricionista pudesse falar. Ele tem menos contraindicações, né? E poderia ser substituído pelo açúcar, para quem está fazendo dieta, para quem tem sobrepeso, né? Mas também os pediatras e as nutricionistas não gostam muito que indique para quem está em crescimento. A minha nutricionista indica quando não tem jeito e o sobrepeso está alto, certo? Portanto, pode ser desde que com moderação. Tudo com moderação, né, é possível. Isis, emendando a pergunta dela, uma pessoa que está em crescimento, em fase de crescimento, pode fazer esse tipo de controle, na dieta? Então vamos lá. Primeiramente, a resposta dos adoçantes, né? Tem a sucralose, como ele falou, mas o adoçante mais indicado é o stevia, porque ele é o que tem menos efeitos adversos, né? Só que esse adoçante tem um sabor mais amargo, nem todo mundo consegue. Então a dica é diminuir o açúcar para você ir diminuindo a necessidade do sabor doce. Uma hora você vai se acostumar. Qual é a outra pergunta? É sobre a pessoa que está em fase de crescimento. Se ela tirar a carne e não prestar muita atenção no que ela está fazendo, ela pode ter problema. A proteína ela é essencial para a formação dos músculos, né? E não só para a formação dos músculos. Nós temos várias reações bioquímicas que precisam de proteína. Qual é a recomendação de proteína? 1 grama para cada quilo de peso. Então, por exemplo, uma pessoa de 60 quilos precisa consumir 60 gramas de proteína. 60 gramas de proteína é um bife, né? Então, é muito fácil se chegar na recomendação de proteína. Inclusive, a dieta do brasileiro ela é hiperproteica. Mas, às vezes, as pessoas acham que precisa de muita carne, precisa de muito leite e não precisa. Facilmente, essa recomendação é alcançada. Mais pergunta? Oi, meu nome é Jéssica, sou do Sagrada Família. Assim, os jovens hoje em dia, eles têm muitas tarefas diárias, eles passam muita parte do tempo fora de casa, né, com atividades extracurriculares como cursinho, inglês, e eles procuram realmente lanchonetes. E assim, só que se você for fazer uma comparação, o preço das comidas mais saudáveis são muito mais caros do que a alimentação mais gordurosa. Então, eu queria saber se vocês não acham que isso meio que incentiva os jovens a comerem errado, ter uma alimentação errada. Esse é um dos fatores que leva as pessoas a comerem errado. Mas tem uma dica muito simples. Leva uma banana, leva uma maçã, leva uma fruta, né, que é um lanche extraordinário, saborosíssimo e saudável. Mais pergunta. E o atleta, deputado? Ou a Isis? Melhor a Isis responder? Isis, e um atleta? Como é que ele deve se alimentar? Bom, um atleta, ele precisa de maiores antioxidantes na dieta, né? Porque o exercício físico induz ao estresse oxidativo, que é o aumento de radicais livres, que esses antioxidantes podem ser encontrados nas frutas, nas verduras, nos legumes. E temos as recomendações para o atleta. O atleta precisa de um pouco mais de proteína. Existem atletas que são vegetarianos, inclusive um dos maiores fisiculturistas do mundo, ele que está na Alemanha, ele é vegetariano. Ele consegue levantar 180 quilos. Então, é completamente possível. Deputado, na Inglaterra, os planos de saúde dão descontos para os vegetarianos. O senhor acha que um dia a gente podia chegar a esse ponto no Brasil? Lá também cobram mais caro pelos alimentos que têm alta concentração de açúcar e de sal. Eu acho que a gente pode caminhar para as restrições. Não temos essa cultura de
cobrar das empresas, essa cultura não faz parte da nossa cultura. Restringir é mais típico da nossa cultura legislativa e da organização da nossa sociedade. Quem é que quer fazer pergunta? Oi, meu nome é Vitória e eu gostaria de saber que, para quem não come saladas, tem algum alimento que pode substituir os nutrientes que só tem na salada? A salada que você fala é o quê? Folha verde? É, eu não como nenhum tipo de salada. E eu queria saber se tem algum alimento que pode substituir. Uma certa identificação com Cícero, né? Cícero, você nunca põe um verdinho na sua comida? Não, boto de vez em quando. Tá. Tudo bem. Pode falar, Isis. Cada alimento tem a sua qualidade, né? Então, por exemplo, você tem sua mãe. Quem que você pode substituir pela sua mãe? Então não tem como substituir. Olha, você pode optar por alimentos que tenham mais quantidade de fibras e alimentos que tenham mais quantidade de vitaminas. Existem suplementos, mas a gente nunca pode optar pelos suplementos, né? Favorecer os suplementos ao invés da alimentação. Então, é através da alimentação mesmo, você fazer um exercício de adotar isso nos seus hábitos, mesmo que seja aos poucos. Tem outra pergunta aqui. Pode falar. Eu sou o Kleber e gostaria de saber o que essa vitamina B12 faz. Pode falar? Pode, Isis, é com você. É comigo, né? A vitamina B12 ela é essencial para o cérebro, né? Para as funções nervosas. Também, quem tem deficiência de vitamina B12 tem uma maior probabilidade de ter anemia também. Outra pergunta. Meu nome é Isabela e eu não como nenhum tipo de fruta. Será que no futuro isso pode acarretar problemas para mim? Vamos deixar a Cristina responder essa? Olha, provavelmente você está tendo algum problema hoje, né? Quer dizer, não um problema, uma doença, nada disso, mas está fazendo falta, né? As frutas, elas são ricas em minerais, em vitaminas, em fibra, enfim, faz falta. Faz falta agora. E dependendo do que você está fazendo para substituir a fruta, pode ter consequências mais para frente. Já tem mais pergunta, pode passar. Oi, meu nome é André. Eu queria saber, assim, porque como eu fico muito tempo na escola, é muito raro eu tomar um copo d'água. Então eu queria saber, assim, no futuro, qual seria um problema assim, mais grave que poderia acarretar para a minha saúde? A necessidade hídrica nossa, diária, ela deve ser suprida. Eu concordo com você que muitas vezes a gente esquece de beber água, né? Passa um dia, você faz uma coisa, faz outra e esquece. Mas é importante se lembrar e sempre que puder estar hidratando, e o melhor hidratante é a água, né? Para quem tem predisposição genética para isso, uma consequência a médio e longo prazo é a formação de cálculo renal, né? Os cálculos renais, em quem tem uma predisposição familiar, vai acontecer mais frequentemente naqueles que ingerem menos líquido. Então é importante, muito importante. Dizem que dói mais que o parto, tá? Então é bom você beber água. Dói muito. Uma pergunta aqui na arquibancada. Bom, eu sou o Paulo e eu gostaria de saber como é que o Estado ele se comporta diante da grande produção de alimentos industrializados, e a constante busca desses alimentos pela sua facilidade no uso no dia a dia. Como é que o Estado vê isso em nosso futuro? Bom, neste caso, é a regulamentação da composição e a informação ao consumidor, que são as grandes armas que a gente tem. Porque dificilmente a gente vai voltar ao tempo em que a gente vai comer alimentos in natura. Cada vez mais nós vamos nos alimentar de produtos ou pré-processados ou industrializados. Portanto, o papel das agências reguladoras, como a Anvisa, é fundamental. Acho até que o Brasil deve caminhar para uma agência reguladora exclusiva de alimentos, certo? Para que a gente aperfeiçoe. Tem um projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados, que eu sou relator, que propõe separar nos supermercados
os alimentos indicados para hipertensos, diabéticos, para facilitar a comunicação do que aquele produto carrega na sua composição, para facilitar o consumidor na hora de fazer a sua escolha. Então, o caminho é regulação por agências governamentais e acho que o Brasil deve criar uma agência específica para alimentos. Pode falar, fazer sua pergunta. Meu nome é Amanda e eu queria saber o que vocês têm a falar sobre inibidores de apetite. Os inibidores de apetite, eles não são liberados para adolescentes, né? E bem recentemente a Anvisa estendeu um pouco essa proibição, essa restrição para todas as faixas etárias. É uma questão que está em discussão. Muitos médicos e muitos setores da sociedade são a favor que se use, e muitos não. No momento, no nosso dia a dia, na nossa prática de atendimento aos adolescentes numa universidade, a gente não usa. Mas Isis, você pode dar alguma dica para a gente de coisas saudáveis para inibir o apetite? Claro, nós temos as fibras, né? A água também, ela controla o apetite, porque tem muita gente que tem sede e acha que está com fome, porque o centro regulador no cérebro é parecido, né? É o mesmo. Então, temos, e principalmente, comer devagar, né? Os dentes estão na nossa boca, eles não estão no nosso estômago. Então, se você não mastigar, o seu estômago não vai mastigar por você. Mastigar pelo menos 30 vezes, para que a informação de que a comida está chegando no seu estômago tenha tempo de ir para o seu cérebro. O nosso Câmara Ligada chega ao fim. Agora você que está em casa pode continuar ligado na gente no camaraligada.com.br, seguir a gente no Twitter e ser nosso amigo no Facebook. Obrigada, Isis. Obrigada, Cristina. Obrigada, deputado Rogério. Obrigada, Danilo, que alimentou o nosso blog hoje. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui, nossa equipe técnica, e você aí de casa que nos acompanhou. E você, por favor, Cícero, toca mais uma pra gente e encerra o programa. Obrigada. Entra pra ver como você deixou lugar e o tempo que levou pra arrumar aquela gaveta. Entra pra ver, mas tira o sapato pra entrar. Cuidado que eu mudei de lugar, algumas certezas pra não te magoar. Não tem porquê pra ajudar teu analista. Desculpa. Mas se você quiser alguém pra amar ainda, mas se você quiser alguém pra amar
que bom. Mas se você alguém pra amar, mas se